Olá, queridos. Mais uma semana com o Espírito da Verdade. Hoje o capítulo é 68, faz referência ao Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 19. Clamas contra o infortúnio que te visita e desespera-te sem reação construtiva ante as horas de luta. Falaram-te do Senhor e dos aprendizes abnegados que o seguiram, das horas primeiras na senda marginada de prantos e sacrifícios. Queres, porém, comungar-lhe a paz e viver em menor esforço. Então aqui começa a mensagem, que é trazida pelo Espírito Lameira de Andrade, e ele começa falando dessas dificuldades, desses imensos desafios que visitam a todos nós e que muitas vezes levam a criatura a reações de desespero diante da luta. E ele continua nos lembrando, daqueles trabalhadores da primeira hora, missionários, que tiveram vidas cheias de prantos, cheias de sacrifícios. E muitas vezes nós sonhamos, ansiamos, queremos a paz dos santos, mas queremos também viver sem muito esforço, sem muito sacrifício, o que não casa, digamos assim. Todavia, quase todos os grandes vultos da humanidade, em todas as épocas e em todos os povos, passaram pelo tempo das provas decisivas. Se não observemos, Cervantes ficou paralítico da mão esquerda e esteve preso sob a acusação de insolvência, mas sobrepairou acima da injúria e legou um tesouro à literatura da terra. Bernhard Palissy experimentou tamanha pobreza que chegou, em certo momento, a queimar a mobília da própria casa, a fim de conseguir suficiente calor nos fornos em que fazia experiências. Contudo, atingiu a perfeição que desejava em sua obra de ceramista. Shakespeare sentiu-se em tão grande penúria que se achou um dia a incendiar um teatro e, tomado de desespero, entretanto superou a crise e deixou no mundo obras-primas inesquecíveis. Victor Hugo esteve exilado durante 18 anos, todavia nunca abandonou o trabalho e depois o corpo físico no solo de sua pátria, sob a admiração do mundo inteiro. Faraday, na mocidade, foi compelido a servir na condição de ajudante de ferreiro, de modo a custear os próprios estudos. No entanto, converteu-se num dos físicos mais respeitados por todas as nações. Hertz enfrentou imensa falta de recursos e foi vendedor de revistas para sustentar-se. Entretanto, venceu as dificuldades e tornou-se um dos maiores cientistas mundiais. De igual modo, entre os espíritas, as condições de existência terrestre não têm sido outras. Na França, Allan Kardec sofreu, por mais de uma década, insultuoso sarcasmo da maioria dos contemporâneos. Contudo, jamais desanimou, entregando à posteridade o luminoso patrimônio da codificação. Na Espanha, Amália Domingo Soler, ainda em plenitude das forças físicas, tolerou o suplício da fome na flagelação da cegueira, todavia nunca duvidou da providência divina, consagrando ao pensamento espírita a riqueza de suas páginas imortais. No Brasil, Bezerra de Menezes, abdicando das fulgurações da política humana e, não obstante a posição de médico ilustre, partiu da terra em extrema necessidade material, o que não impediu a sua elevação ao título de apóstolo. Em razão disso, não te deixes vencer pelos obstáculos. A resignação humilde a misturar lágrimas e sorrisos, anseios e ideais, consolações e esperanças, constrói sobre a criatura invisível auréola de glória que se exterioriza em ondas de simpatia e felicidade. Quando o carro de tua vida estiver transitando pelo vale da aflição, recorda a paciência e continua trabalhando, confiando e servindo com Jesus. Nossa Mãe, que beleza de mensagem, que coisa mais linda, dá um ânimo na gente, porque
nos fala basicamente todos esses que nós olhamos, todos esses que nós admiramos, todos esses que nós almejamos um dia ser como, conquistar a posição de ventura e de paz, e que deixaram contribuições significativas para a humanidade, fizeram à custa de muita luta, à custa da superação de si mesmos. É muitas vezes nessa superação de si mesmo, nessa batalha, que as nossas maiores inspirações, a beleza, a nossa pureza interna vai se manifestando. Então, passar pelas provas, e não precisamos necessariamente passar por provas tão árduas para darmos testemunho da nossa fé, da nossa resignação, e entender que a dor, as lágrimas que vêm, assim como os sorrisos, as consolações, as esperanças que a gente tira do estudo, do entendimento da doutrina, unir tudo isso para que isso se torne força em nós e para que a gente dê conta da nossa administração. Então é isso, recordar a paciência e continuar trabalhando, confiante e servindo com Jesus. Uma mensagem belíssima de exemplos de pessoas que admiramos, que contribuíram para a nossa sociedade. Talvez a gente pense, mas eu não sou nenhuma pessoa importante, meu legado não é nada tão significativo, mas todo legado é significativo, toda contribuição é importante. Nós somos chamados à vida na Terra para não só crescermos espiritualmente, mas deixarmos um legado que é um legado único, um legado particular, que ninguém mais vai poder deixar a não ser você. Então, se estás passando dificuldades, passa com coragem, com força, com resignação, com fé, com paciência, sabendo sempre que o Divino Escultor está trabalhando cuidadosamente na sua obra, embelezando-a carinhosamente até que ela chegue até que ele chegue no seu projeto final. Muita paz.